aí, galera! Hoje é dia de análise quente aqui no canal. O Real Madrid suou, mas conseguiu vencer o Rayo Vallecano por 2-1. E, meus amigos, essa vitória não foi tão simples quanto parece. Vamos ver se esse time realmente tem o que é preciso ou não. O Rayo quase deu um susto na Casa Blanca. Já se prepara, deixa seu like porque o vídeo tá cheio de reações e risadas. E claro, muita análise do que rolou, que melhor nos mostra como o Real Madrid é muito bom. Mbappé, Bellingham e ele, o Vini Júnior. Vini Júnior fez um golaço. Será que estão jogando no nível que a gente espera? Vem comigo nessa, fica comigo até o final para essa resenha. Vamos pro golaço, aço do Vinícius Júnior. Vamos ver como foi o duelo. A reportagem é do Gustavo Hoffmann. Real Madrid venceu o Rayo Vallecano na tarde deste domingo aqui no Santiago Bernabéu por 2-1 e chegou a 57 pontos em La Liga, passando assim o Atlético de Madrid e empatando com o Barcelona no topo da tabela, mas com um jogo a mais. No primeiro tempo, um jogo bastante movimentado. O Rayo Vallecano, mesmo atuando na casa madridista, foi para cima. Só que o primeiro gol saiu do talento do Real Madrid. Kylian Mbappé abriu o placar aos 30 minutos. Logo depois, foi a vez de Vinícius Júnior, aos 34, fazer um golaço. Lindo gol de Vinícius Júnior! Premiando sua boa atuação na primeira etapa, o Rayo Vallecano conseguiu diminuir, com Pedro Dias aos 47. No segundo tempo, o jogo baixou muito de nível. O Rayo Vallecano tinha a posse de bola, mas tinha também muita dificuldade em criar chances de gol. O próprio Carlo Ancelotti, depois do jogo, fez uma boa análise sobre tudo o que aconteceu em campo, inclusive as vaias de alguns torcedores do Real Madrid ao final do jogo, querendo mais. La sensación es buena porque el objetivo era sumar puntos. Hemos hecho una primera parte muy buena, se podía acabar de 3-0, hemos acabado 2-1 y ahí se ha complicado un poco la segunda parte. En la segunda parte hemos tenido dos o tres, hemos tenido el balón de Kylian para el 3-1, el balón de Vini para el 3-1 y cuando tú llegas al minuto 70, 75 con el 2-1 hay que hacer una cosa, defender bien, evitar problemas. Hemos defendido bien, evitado problemas. Entiendo que la afición no le ha gustado la última parte, pero tenemos que tener en cuenta que también hay muchos equipos que han jugado la Champions, que ayer no han ganado, han perdido, hoy igual, han sufrido. El Inter ha sufrido contra el Monza, estaba perdiendo 2-0, el Liverpool ha sufrido contra el Southampton, el Leverkusen ha perdido, Bayern ha perdido, entonces es muy complicado preparar estos tipos de partidos, además contra equipos que están bien, que luchan, que pelean, que juegan con intensidad, como el Rayo. Como o próprio treinador italiano já lembrou, tem Champions League agora pela frente. Na próxima quarta-feira, Atlético de Madrid e Real Madrid jogam no Riyadh Air Metropolitano, valendo vaga nas quartas de final da competição. Santiago Bernabéu, uma vitória que contou com gols de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Os dois jogadores foram os responsáveis pelos gols do Real Madrid, que fez um primeiro tempo muito bom e uma segunda parte bem ruim. Inclusive, parte da torcida do Real Madrid, apesar da vitória do time, vaiou o Real Madrid no final do jogo porque não estava gostando do que estava vendo. Um primeiro tempo muito bom e uma segunda parte para pensar do time do técnico Carlo Ancelotti. Antes de mais nada, trazer para vocês algumas informações. O Courtois, Ancelotti confirmou problemas musculares. Um pequeno problema, não jogou essa partida, inclusive nem foi relacionado, mas deve voltar para o jogo de quarta-feira contra o Atlético de Madrid, jogo de volta das oitavas de final da Champions. O Rüdiger, com uma gripe, também não esteve nesse jogo e deve voltar também para o jogo de quarta-feira. E o Fede Valverde começou no banco de reservas, mas depois entrou no segundo tempo. O Real Madrid jogou com Lunin no gol,
Lucas Vasquez na lateral direita, Fran Garcia na lateral esquerda e a dupla de zaga com Raul Asensio junto com Alaba. Desses 5 jogadores, 4 não devem ser titulares na partida contra o Atlético de Madrid. Apenas Raul Asensio deve repetir no time titular. Um jogo que também contou com a volta de Jude Bellingham. Depois de cumprir 2 jogos por suspensão em La Liga, ele voltou ao time titular. O Real Madrid jogou com o seu quarteto a partida de hoje com Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior. O Real Madrid começou bem a partida, criando muitas ocasiões, inclusive aos 13 minutos, Vinícius Júnior carimbou a trave. O Vini, que foi o melhor jogador do Real Madrid nessa partida, principalmente no primeiro tempo, onde ele conseguiu vencer o seu marcador muitas vezes, no 1 contra 1 pela ponta esquerda e criou muitas ocasiões para o time do Real Madrid. Também, como ele costuma fazer, levantou o torcedor do Real Madrid da arquibancada com os seus lances. O primeiro gol do Real, que estava buscando muito, que estava dominando e levando o Rayo Vallecano para trás, sai aos 30 minutos de jogo com uma jogada que começa com um belo passe do Vinícius de trivela, algo que a gente tem se acostumado a ver ele fazer. Ele lança o Mbappé na velocidade, que vai muito bem, lendo o tempo do passe do Vinícius e controlando a bola até a área. Depois domina, controla a jogada e finaliza no gol. Um gol muito importante para o Kylian Mbappé, que estava sendo um dos jogadores mais criticados depois dos últimos jogos. Ele teve aquele problema no dente no jogo da Copa do Rei e a partir de então a gente viu um Mbappé bem diferente do que estávamos acostumados a ver antes. Um Mbappé que estava com dificuldade de marcar e que estava com dificuldade de se encontrar dentro do jogo. Um gol muito importante, porque depois de 3 jogos ele volta a balançar as redes. O Mbappé, que nessa temporada é o artilheiro do Real Madrid com 29 gols marcados. Em La Liga tem 18 gols e na Champions tem 7. Ele marcou aquele hat-trick contra o Manchester City, mas não conseguiu balançar as redes no último jogo contra o Atlético de Madrid, a ida das oitavas de final da Champions. E o gol que ele marca hoje dá ao torcedor uma esperança, porque o Mbappé vai ser um jogador muito importante na volta das oitavas de final na quarta-feira no Estádio Metropolitano contra o Atlético de Madrid. Depois o segundo gol é um golaço do Vinícius Júnior, que faz tudo sozinho na jogada, vence todos os seus marcadores, dribla, volta, tenta encontrar o melhor espaço e finaliza no gol para marcar o 2-0 para o Real Madrid na partida, então 4 minutos depois do gol do Mbappé. É um golaço do Vinícius Júnior. O técnico Carlo Ancelotti disse na entrevista coletiva que todo gol foi do Vini, como foi, que foi uma jogada espetacular do brasileiro, que está sendo muito elogiado pela imprensa da Espanha depois desse jogo, que alguns titulares, algumas manchetes dizem que se este Vinícius aparecer no jogo de volta das oitavas de final da Champions, o Real Madrid vai ter um grandíssimo reforço para esse jogo, porque realmente o primeiro tempo, todo o jogo do Vinícius foi bom, mas o primeiro tempo em especial. Vini chegou aos 19 gols na temporada com o Real Madrid e aos 103 com a camisa do Real, está a 1 de igualar o Ronaldo Fenômeno como maior artilheiro brasileiro vestindo a camisa do Real Madrid. Ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos, o Rayo Vallecano marca o 2-1, marca o seu gol na partida. O Real Madrid com muitos erros de passe e muitos erros de tomada de decisões, principalmente no setor defensivo. Não foi um muito bom jogo de Jude Bellingham, que voltava depois dos jogos de suspensão, e foi um muito bom jogo de Aurélien Tchouaméni, que também foi elogiado pelo Ancelotti depois da partida, ele que chegou a ser vaiado recentemente aqui no Bernabéu e depois dessas vaias conseguiu se sobrepor e neste momento está sendo o volante defensivo que o Real Madrid sentia falta, fazendo muitos bons jogos hoje de novo, recuperou muita bola, interceptou muita jogada e foi a segurança no meio de campo do Real Madrid nessa partida contra o Rayo Vallecano. Segundo tempo do Real Madrid bem abaixo do primeiro tempo, inclusive o Rayo Vallecano ganha em posse de bola do Real Madrid em toda a partida pela posse de bola que teve na segunda parte. O segundo tempo terminou com 63% de posse de bola para o Rayo Vallecano, que realmente dominou o jogo contra o Real Madrid, que estava tentando jogar no contra-ataque, mas não estava conseguindo ser efetivo. Rodrigo, Mbappé e Jude Bellingham deixaram o campo. Foram os 3 substituídos. Valverde, Camavinga e Brahim Dias entraram para dar um pouco mais de fôlego para o Real Madrid.
Endrick e Arda Güler aqueceram praticamente todo o segundo tempo, mas não tiveram minutos nessa partida e o Luka Modric jogou todo o jogo. Isso nos dá um indício de que muito provavelmente ele não vai ser titular na partida contra o Atlético de Madrid. Um muito bom jogo do Real Madrid no primeiro tempo, um segundo tempo muito abaixo. O Ancelotti disse na entrevista coletiva que se o Real Madrid repetir o que fez na primeira parte, tem muitas possibilidades de seguir adiante na Liga dos Campeões. Quarta-feira, no Estádio Metropolitano, Atlético de Madrid e Real Madrid, o jogo decisivo que vale vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Lembrando que o Real Madrid venceu o primeiro jogo no Bernabéu e agora a volta é na casa do Atlético de Madrid. E também vou trazer os destaques da derrota do Atlético de Madrid, que faz com que o Real Madrid ultrapasse o Atlético de Madrid na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. Nesse momento, o Real Madrid tem os mesmos pontos que o Barcelona, 57, porém, o Barça tem um jogo a menos devido ao jogo de ontem, que foi adiado devido ao falecimento do médico do Barcelona. Então, não tivemos o jogo do Barça, que fica com a mesma pontuação de momento que o Real Madrid na tabela de classificação. O Atlético perdeu o seu jogo e agora tem um ponto a menos que o Real Madrid, que é segundo, o Atlético é terceiro colocado e o Barça continua na liderança de La Liga. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscreva. Sobre essa vitória do Real Madrid 2-1 para cima do Rayo Vallecano, primeiro trazer alguns destaques. Courtois não foi nem relacionado para o jogo, o Ancelotti disse que ele está com um pequeno problema, mas deve estar recuperado para o jogo de quarta-feira contra o Atlético de Madrid, volta das oitavas de final da Champions. Rüdiger, com gripe, também não foi relacionado para o jogo. O Valverde começou no banco de reservas, mas entrou na segunda parte. E dos 5 jogadores da linha defensiva do Real Madrid, 4 não devem jogar contra o Atlético de Madrid. O Courtois deve ser o goleiro, hoje foi o Lunin. Lateral direita, hoje jogou o Lucas Vázquez, deve ser o Fede Valverde no jogo no Metropolitano. Raul Asensio e Alaba foram a dupla de zaga. O Alaba deve sair para a volta do Rüdiger, dupla com o Raul Asensio. E na lateral esquerda, hoje jogou o Mendy, o Fran Garcia. E no jogo contra o Atlético de Madrid deve ser o Ferland Mendy. Então o Ancelotti deve trocar 4 dos 5 jogadores que estiveram no setor defensivo do Real Madrid nessa partida de hoje contra o Rayo Vallecano. O único que deve ser titular de novo deve ser o Raul Asensio, que hoje, diferente de muitos jogos, teve alguns erros que quase custaram caro para o Real Madrid, que em alguns momentos teve vários erros defensivos, principalmente na tomada de decisão em relação à saída de bola e para onde destinar os passes para começar as jogadas. O Real Madrid precisa estar atento nisso, porque o Atlético de Madrid não vai perdoar, diferente do que o Rayo fez aqui hoje. Rayo Vallecano estava com muitas baixas, mas conseguiu ser muito competitivo na partida contra o Real Madrid. Destacar também o jogo, a volta do Jude Bellingham, que depois de 2 jogos de suspensão em La Liga e de jogo de suspensão também na partida contra o Atlético de Madrid É muito complicado gravar na rua, né? Porque as pessoas acham que a gente está aqui se divertindo e eu tô aqui tentando levar informação para vocês. As pessoas acham engraçado ficar parado atrás. Enfim, a gente continua, sempre acontece alguma coisa aqui nos meus vídeos. Hoje está chovendo, não tenho muito para onde correr e o vídeo tem que ser gravado aqui mesmo. Então, o Jude Bellingham voltou depois de cumprir 2 jogos de suspensão em La Liga e também não jogar o jogo de ida contra o Atlético na Champions. Não foi um muito bom jogo do Bellingham, que é um jogador que parece que quanto mais joga, melhor joga. Fez um bom primeiro tempo, mas a segunda parte não foi boa. Então, assim, analisando no geral, assim, foi um muito bom primeiro tempo do Real Madrid e um segundo tempo muito ruim. O Vini tem uma bola na trave logo aos 13 minutos de jogo. Já mostrava que estava chamado a ser o grande protagonista da partida. Na minha opinião, foi do ataque do Real Madrid. Depois teve outro jogador que também se destacou no jogo. Vinícius gerando muito pela ponta esquerda, enlouquecendo o marcador. Eu li um artigo, acho que foi do Marca, dizendo que o Vinícius Júnior, ele tem uma capacidade de absorver a alma do rival e quando ele consegue fazer isso, ele cresce muito nas partidas. Eu achei interessante essa relação e o jornal trazia justamente isso, que o Vini tinha conseguido absorver a alma do seu rival e foi um muito bom jogo do Vinícius, que reivindicou um pouco seu espaço também. É um jogador que teve lesões, o Ancelotti falou sobre isso, está tendo dificuldades, muitas partidas na temporada do Real Madrid. É óbvio que os jogadores vão ter rendimentos maiores e menores. Outro dia na coletiva o Ancelotti disse que os jogadores de mais qualidade são os que mais têm altos e baixos, porque é muito difícil se manter sempre muito bom durante uma temporada que o Real Madrid já fez o seu jogo de número 46 e a gente ainda está em março, a temporada termina em junho.
Então, em julho, né, com o Mundial de Clubes, então realmente isso. Mas um muito bom jogo do Vinícius, que teve essa bola na trave aos 13 minutos. Aos 30 minutos de jogo, ele dá um passe de trivela. O Mbappé lê muito bem para onde vai o passe do Vini, faz a movimentação, corre no espaço, domina e controla a bola dentro da área e marca um belo gol. O Mbappé que estava precisando voltar a marcar. Os últimos 3 jogos sem marcar, o Mbappé estava estranho. Hoje o primeiro tempo dele foi bom, a segunda parte já não foi tão boa, mas é um jogador que foi muito criticado, principalmente depois do jogo da Liga dos Campeões, que parecia que não estava se encontrando de novo, então é importante ele conseguir marcar, principalmente pensando no que vem pela frente. E aí, galera, o que vocês acharam aí dessa vitória do Real Madrid? É um dia de análise quente, né? O Real Madrid suou, né? Mas acabou conseguindo vencer o Rayo Vallecano, né? Com 2-1, né? E vocês viram que realmente a torcida estava ali apoiando, né? E o Vinícius Júnior, né? Fez um golaço que chamou muita atenção, né? Mas também teve polêmica com o Lancelotti, né? Palavras que ele falou aí sobre os outros times. Está rolando aí essas polêmicas aí. E o que vocês acharam aí de Mbappé e de Bellingham? Como foi a atuação deles no jogo de hoje, né? Comenta aí, né? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Deixamos aqui os créditos, né? Para a ESPN Brasil e a TNT.